Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Vamos começar a nossa semana já em sintonia com a espiritualidade maior, nos conectando com a atmosfera da nossa casa de oração, levando também para a nossa semana toda essa egrégora de paz que a gente conquista aqui dentro. Antes de iniciarmos os estudos, hoje a palestrante da noite é a Lília. Daremos continuidade no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos juntos fazer a prece para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior e estarmos juntos aqui nesse ambiente que nos favorece, que nos traz o acolhimento e a paz que precisamos. Então vamos todos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, abastecendo todas as nossas células de uma atmosfera bendita, renovadora, de refazimento, que elas invadam todos os nossos tecidos, nossos sistemas, os nossos órgãos, a fim de que possamos ter sempre a saúde do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual. Peçamos o amparo e a proteção dos amigos espirituais, dos abnegados trabalhadores dessa casa, ao patrono Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos propicia o equilíbrio dos nossos campos de força, para que possamos juntos compreender as máximas que o Evangelho nos traz. Peçamos também o amparo e a proteção dos amigos espirituais, as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, as equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, trazido pelo nosso Mestre Jesus de Nazaré, que possamos assimilar com reto discernimento, aprendendo também a colocar em prática em nosso dia a dia todas as máximas e todo o exemplo que ele deixou para nós aqui, enquanto esteve conosco no nosso planetinha. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais uma noite de estudo e agradecer pela oportunidade dessa existência, onde estamos a passos lentos, mas constantes, aprendendo o nosso aperfeiçoamento, a nossa elevação e o nosso adiantamento moral e espiritual. Façamos então a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esse bálsamo divino, esses eflúvios de amor, recaiam sobre todos os aflitos, os necessitados, os que sofrem, os que padecem pelas guerras, por todos os cataclismos que têm atingido a humanidade. E a todo aquele que derrama hoje uma lágrima de sofrimento, que seja acalentado, acolhido, que seja um refrigério para todos. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os nossos companheiros espirituais, damos por iniciados os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos dar sequência à leitura do capítulo 17, lendo o item 7. Instruções dos Espíritos. O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é obrigação moral, primeiro consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão.
O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transporto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa casa. Com relação ao dever. Bom, a humanidade, todos nós, temos na vida 3 caminhos para seguir, principais. O primeiro deles é, a partir da nossa vontade, a gente escolher sermos pessoas melhores e praticar e tentar evoluir a partir dessa escolha, e aí sim a gente vai progredindo. A segunda escolha é ficar estagnado, parar no meio do caminho, dar uma pausa e simplesmente não fazer nada de produtivo com a vida, ficar ali naquele stand-by. O terceiro caminho é dar as costas para o bom caminho e simplesmente optar pelo caminho ruim e assim ir caindo penhasco abaixo. Mas são escolhas. Esse é o nosso primeiro dever, escolher qual caminho a gente vai seguir. E a partir dessa escolha, nós vamos ter consequências. Vamos pegar o primeiro caminho, que é a nossa proposta como espíritos em evolução. A gente deve evoluir. Não só ficar ao sabor das coisas, a gente precisa fazer com que o nosso progresso ocorra de uma forma, no máximo, mais rápida possível, a partir das nossas escolhas. Porém, escolher não é tão fácil. E aí vem o nosso segundo dever. A gente precisa adquirir conhecimento. E esses conhecimentos são dos mais variados e são incessantes. O conhecimento, ele não pode ser estagnado, ele não pode parar no tempo e não pode ser tido como o último conhecimento a ser adquirido pela humanidade. A humanidade já errou muito nos seus últimos conhecimentos.
Quando surgiu o rádio, houveram cientistas que falaram que nós estávamos no ápice da evolução, que nada mais seria possível além daquilo. Imagine se essa pessoa visse o que nós temos de tecnologia hoje. E isso porque nós, aqui no nosso país, nem temos acesso às tecnologias mais novas. Quando chegam aqui para nós, já chegam num preço tão inacessível que a gente quase não consegue adquirir. E geralmente já chegam assim, né? Ainda tem outras mais novas ainda em outros países sendo lançadas. E esse conhecimento que eu digo, não é só esse conhecimento científico, o adquirido na escola. Ele é essencial, obviamente. A gente precisa desse conhecimento adquirido na escola para a gente aprender a questionar a nossa realidade. Se a gente não estudar, a gente não consegue olhar para a nossa sociedade e entender o que está acontecendo hoje. Isso é a primeira premissa. Porém, não adianta a gente só estudar esses conhecimentos da escola. A gente também precisa entrar num outro nível de conhecimento, que é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele também requer questionamentos. Os dois aprendizados requerem questionamentos. E esses questionamentos, eles vão se tornando mais complexos, mais profundos, à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento. É praticamente uma roda, né? Aquilo não para. E isso é necessário, porque a gente não consegue evoluir se a gente não conseguir se avaliar. Quando a gente pega esse capítulo, né, o Sede Perfeitos, a primeira coisa que a gente vê na lição é isso, que a gente precisa se aperfeiçoar e precisa se questionar. E a partir desse questionamento vão surgindo os outros deveres nossos para com as pessoas. Porque aí é óbvio, a gente vai começar a se perguntar se o nosso comportamento está adequado ou não, se o comportamento que eu tive com o coleguinha lá no trabalho está adequado ou não. E a partir daí a gente começa a se sentir, né, com aquela sensação de dever, de que eu tenho que aprender a amar outras pessoas, eu tenho que entender a realidade do outro, eu tenho que aprender a ser mais tolerante, porque se a gente não se desenvolve nessa área, a gente não evolui, a gente está escolhendo o segundo caminho, mesmo que inconscientemente. Na verdade, não é bem inconscientemente. Quando a gente escolhe não aprender, a gente automaticamente está escolhendo ficar ali no segundo caminho, não evoluir, não progredir. Essa lição fala que eles não vão abordar a questão do dever profissional. Eu achei muito justo, porque o dever profissional, cada categoria profissional vai ter o seu. E o dever profissional, ele está, de uma certa forma, vinculado ao primeiro dever humano, que é a questão das escolhas, a questão da evolução moral, do dever moral para com o outro. E esse, obviamente, é o mais importante. É onde ele vai se refletir no nosso dia a dia. E é a partir daí que a gente vai começar a realmente notar os nossos comportamentos. Então, um dos nossos deveres, ter empatia. Quantas vezes a gente esquece desse nosso dever e por falta de conhecimento, ou por não buscar um conhecimento, ou simplesmente por não questionar determinados conhecimentos, a gente ouve frases que traduzem uma tremenda falta de empatia com relação ao próximo. Por exemplo, eu tive o desprazer de ver em vídeos do Rio Grande do Sul pessoas dizendo assim, mediante ao sofrimento atroz daquelas pessoas, graças a Deus, é Jesus voltando. Ouve, é expiação. E esse tipo de frase traduz uma falta de empatia absurda com relação às pessoas que estão num sofrimento que a gente não tem a menor capacidade de imaginar. Que, pelo menos assim, daqui, né, de Ribeirão, aonde que a água avançou e subiu 30 metros, eu não vi aqui na história dessa cidade uma situação como aquela, de um rio devastar um bairro inteiro. Até a cidade inteira sumiu. E a pessoa
falar isso sem se questionar, sem se colocar no lugar daquela pessoa. Então, onde está o dever de empatia? Aquela pessoa não está cumprindo com esse dever de empatia. E aí é onde eu falo, o porquê que ela não está cumprindo com esse dever? Será que é porque ela não se questiona? Será por falta de conhecimento? Aí vem aqui o Evangelho dizer, nós somos iguais perante a dor. Iguais perante a dor. A gente pode não saber o que é um rio subir 30 metros, mas a gente já sentiu a dor de perder alguma coisa, por mínima que seja. E se já nos causou dor perder esse mínimo, imagina só perder tudo. Porque essas pessoas perderam a casa, todos os móveis, roupas, lembranças, o local de trabalho, às vezes instrumento de trabalho, a cidade inteira, a escola onde o filho estudava, o posto de saúde que frequentava. É uma perda tão generalizada que realmente é inconcebível. Assim, na minha imaginação, eu não consigo imaginar uma situação dessa. Você chegar num lugar que era uma cidade e pensar, e agora? Para onde eu vou? E essas questões morais para com o próximo, elas estão também em outras situações. A gente já conversou aqui sobre outras frases, outros julgamentos que a gente faz com relação a outras pessoas. E volto a falar, a dor, ela é comum a todos. Quando a gente teve a pandemia da Covid-19, foi um fuá, né? Muitas vezes a gente já conversou sobre isso. E nós ouvimos os absurdos também, né? Absurdos de frase como, e eu vou falar mais assim, de frases ditas por pessoas que se dizem espíritas. Olha, tal coisa aconteceu porque essas pessoas todas eram nazistas e precisavam morrer sufocadas. Nossa, né? Tem mais nazista do que tinha realmente na época, né? É impressionante. A pessoa ter realmente a capacidade de dizer uma frase dessas, sem raciocinar no número de vítimas que teve e generalizando um acontecimento para todo mundo. E o pior, aonde isso é consolador? Aonde uma mãe ouvir uma coisa dessas, que perdeu um filho numa situação dessas, ouvir uma frase dessas, isso consola a mãe aonde? Em que isso traz conforto para o coração de uma pessoa, de uma mãe? E infelizmente, gente, essas frases foram ditas sim, e eu vi em vídeos espíritas. Infelizmente. Então, é aquilo. O conhecimento, mesmo nós que estamos na doutrina, a gente precisa ir adquirindo esse conhecimento. É o nosso dever para questionar esse tipo de frase. Para questionar, seja lá o espírito que for, o médium que for, e isso não tem o menor problema. A gente tem que questionar. Isso é importante para que essas frases parem de ser ditas pelas pessoas. E ao invés de dizer isso, por que a pessoa não se comove com aquela dor, não faz alguma coisa para minimizar aquele sofrimento? Ou não se coloca no lugar daquela pessoa? Quem já perdeu um ente querido sabe a dor que é, sabe como é ruim. Às vezes não perdeu um ente querido, mas perdeu um pet, e aí de repente parece que o mundo caiu. Então, esse dever moral com o próximo, ele é extremamente importante, e é por isso também que a lição fala como que ele é difícil de ser praticado, que ele entra em choque com as nossas paixões, entra em choque com várias questões internas, porque às vezes a pessoa ela tem uma determinada falsa crença, e ela não se permite questionar essa falsa crença, como por exemplo esse tipo de frase. Como por exemplo a frase do está acontecendo toda essa tragédia porque é Jesus que está voltando. A gente precisa parar para pensar nas pessoas que estão sofrendo. Ou pessoas que jogam tudo para um passado, é tudo culpa da expiação. A pessoa está sofrendo, né? Tem muitos espíritas que pensam assim, que estão sofrendo por conta do passado, porque na vida passada foi isso ou foi aquilo, sem considerar que pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa simplesmente esteja sofrendo por ter reencarnado aqui na Terra.
tá aqui na Terra, gente, já era, a gente vai sofrer mesmo. A gente merecendo ou não merecendo o sofrimento. Porque a gente está aqui para aprender, e isso faz parte do aprendizado. Então, muitas vezes a gente está sofrendo, não é porque no passado a gente foi um padre inquisidor, mas isso é porque a gente está na Terra. E a Terra é difícil. E está difícil viver aqui. E a gente vai sofrer mesmo, é assim. Então, a gente não pode olhar para um sofrimento de uma pessoa e deixar de ajudar essa pessoa acreditando que ela precisa daquele sofrimento porque ela está espiando algum karma do passado dela. Existem sociedades no mundo, isso é mais comum até no passado, onde a pobreza era vista dessa forma. Então, pessoas que nasciam de determinadas castas eram vistas como precisa. Então, não se ajudava, não se estendia a mão para essas pessoas, porque era daquela casta e ponto final. Ela tinha que sofrer aquilo lá e é isso aí, pronto. E não havia empatia. Isso porque eu estou falando de um dever moral, hein? Mas está faltando todos os outros. Se a gente for pensar na paciência, na tolerância, quantos exemplos que a gente vai começar a dar aqui, não é verdade? Para a gente entender os nossos deveres morais e realmente a gente se conscientizar desses deveres, há realmente uma necessidade, gente, do autoconhecimento. Porque a gente não vai conseguir ter essa consciência, muitas vezes assim, de uma hora para outra. A gente precisa questionar as coisas. A gente precisa olhar para o nosso comportamento frente às situações mais diversas da vida e verificar se o nosso comportamento está condizente. Se a gente estivesse sofrendo aquilo que a pessoa está sofrendo, ou passando por aquela dificuldade, como realmente seria a nossa postura? Porque aí é que está a questão, né? Como realmente seria a nossa postura? Porque muitas vezes a gente camufla. É onde ele fala, esbarra aqui, ó, nas crenças, falsa crença, inclusive no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E esse orgulho atrapalha a gente ver como que a nossa reação frente a uma dificuldade verdadeiramente seria. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa esbravejando porque bateu o carro e a gente pensa, não, eu sou um espírito evoluidíssimo, ó. Não sou uma pessoa materialista, eu tenho certeza que se fosse comigo, eu ia ainda abençoar o irmão que bateu no meu carro. Né? Sei. É muito difícil. Não é, gente? Muitas vezes a gente aponta o outro, mas quando a gente se pega na situação, se a gente começar a imaginar a gente naquela situação, certeza que a gente não ia ter tanta evolução assim. Não é verdade? E isso porque eu estou falando assim, de uma coisinha que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Coisinha do dia a dia, não é verdade? E a gente já espana aí, né? Então, muitas vezes a gente pensa, às vezes olha uma pessoa que está doente e às vezes está reclamando, e às vezes a gente não tem paciência com aquela pessoa que está reclamando da vida dela, mas a gente não se coloca no lugar. Porque, às vezes, dentro da nossa bolha, de uma vida que não tem aquele problema, é muito fácil a gente pegar e falar, eu não vou me comportar assim. Aí vem a vida. Aí você se comporta pior. Por quê? Tem uma frasezinha nessa lição, não sei se vocês prestaram atenção. O dever não nos isenta do sofrimento. Então, por mais que a gente cumpra com o dever, a vida vai trazer lições que não vai nos deixar felizes. Isso vai acontecer. Hoje, amanhã, depois de amanhã e até enquanto a gente estiver encarnado aqui, isso vai acontecer. A gente cumprindo ou não cumprindo com o dever. A questão é que se a gente não cumprir com o dever, vai vir cada vez pior. Né? Aí vem outras questões aí na lei de causa e efeito. Agora, mesmo a gente fazendo tudo certinho, não tem como controlar o universo inteiro.
esse universo de pessoas na quais a gente convive, cada um aqui é de um jeito, não tem como, tá? Isso é incontrolável. Então, as pessoas vão nos magoar, as pessoas vão bater no nosso carro, pode acontecer de não ser um carro que bateu no nosso carro, mas pode ser uma criança brincando de bola, a bola foi lá e puf, quebrou o vidro da janela. Pode ser qualquer outra situação que vai trazer algum desabor para a gente, isso vai acontecer. E aí nós vamos conhecer a dor, que a gente já conhece, né? Acho que ninguém aqui pode falar, eu não conheço dor nenhuma. Duvido. Né? Todos nós conhecemos a dor, cada um no seu grau. Mas aí a gente começa a ver o nosso comportamento mediante essa dor e esse incômodo. Falando de uma experiência pessoal minha, quando começou a Covid, inicialmente eu achei que eu fosse lidar super bem. Porque eu tenho conhecimento, não sei o quê. Gente, mas deu uma semana, acabou. Conhecimento, para quê? Né, assim, já foi, como enfermeira, Jesus amado, assim, foi um divisor de águas, né? E foi uma oportunidade muito grande para eu conhecer o meu lado sombra. Né, que é aquele lado desesperançoso, o lado mais desanimado, porque isso foram sentimentos que passaram pela minha cabeça. Né? Eu ali, enquanto enfermeira, na linha de frente, sem EPI, sem vacina, sem estrutura nenhuma para trabalhar, a primeira coisa que eu pensei, eu vou morrer. Né? Vai todo mundo morrer, impressionante. Então, assim, dá uma sensação ruim. E não era uma coisa que eu, enquanto espírita, estava esperando de mim. Não era uma coisa que eu falaria que isso aconteceria comigo, né? Que eu me pegaria questionando até mesmo a minha fé. Mas aconteceu. Eu consegui ressignificar? Consegui. Mas foi um exercício para voltar. Porque naquele ápice do sofrimento, eu realmente tive probleminhas. E é aí aonde a gente vai ter que realmente, gente, olhar para o nosso comportamento, porque acontece, isso é humano, isso vai acontecer. E é aí que a gente também não pode julgar o outro coleguinha que brigou porque bateu o carro, que se chateou porque teve uma perda financeira, ou que não conseguiu comprar o que queria, ou porque perdeu o emprego, porque causa sofrimento na gente. É lógico que a gente tem que olhar e ter, né, como um dever nosso, pessoal, a gente tem que se olhar e ressignificar esse estresse, sim, de uma forma com a qual a gente cresça com isso, sim, mas é um exercício que a gente tem que fazer. É um dever primeiro conosco. E aqui a lição fala, a gente tem que ter um dever primeiro com a gente, depois com o outro. Até porque se a gente não se olhar e não ter esse dever primeiro com a gente, de olhar o nosso comportamento e ver onde, né, como que tá, a gente não consegue ter o dever com o outro. Não é verdade? Se a gente não consegue, muitas vezes, ter empatia com relação a nós mesmos, como que a gente vai ter empatia com o outro? A gente não consegue ter empatia com as nossas próprias imperfeições. E quando eu digo isso, é porque muitas pessoas não aceitam as suas imperfeições, ou não gostam de olhar para as suas imperfeições para trabalhá-las. E aí, como que vai conseguir ser tolerante, paciente com as imperfeições do outro? Então, nós temos esse dever para conosco, a gente precisa olhar para isso. Não é porque o lado sombra é tido como ruim que a gente não vai olhar para ele. A gente precisa olhar para ele, para a gente até poder saber o que fazer com isso, o que fazer com os nossos defeitos, como melhorar essas pendências nossas. E aí, olhando para isso, para o nosso sofrimento, para os nossos defeitos, a gente consegue executar o dever com o outro, o dever da tolerância, da paciência, da indulgência. E aí a gente não vai dizer mais aquelas frases que eu disse para vocês, que a gente às vezes vê na internet, que são muito tristes. Isso porque é só algumas, mas tem frases das mais diversas. Quando a gente pega uma reportagem, vai lendo os comentários, a gente fica, em que mundo essas pessoas estão vivendo, porque não é no meu, né? É muito triste. Então, a gente precisa ter essa noção. Então, esses são os nossos primeiros deveres. Primeira coisa,
vamos escolher o caminho correto, que é o primeiro caminho, a gente precisa progredir, evoluir. A partir disso, vamos ter o dever de olhar para nós mesmos, olhar para as nossas pendências, para a nossa parte interna e ver o que a gente precisa progredir e melhorar. Ter o compromisso pessoal de aprendizado, seja o aprendizado da vida, seja o aprendizado das mais diversas ciências, enfim, a gente precisa estar antenado com o mundo, entender o que está acontecendo, para a gente poder questionar as coisas. E, por fim, então, o dever com o outro, que aí a gente vai colocando em prática aquilo que a gente foi aprendendo ali, se autoanalisando, tá? Essa é uma lição que eu gosto bastante, me traz bastante recordações, e isso que é só um pedacinho, né? Quando a gente fala de outros deveres, como a questão profissional, já é uma outra linha de raciocínio, né? Que obviamente perpassa por essa, mas que são outros níveis, né? Mas é isso, eu agradeço muito a presença de vocês e a paciência de vocês, por vocês terem ouvido esse pequeno relato da minha experiência. Ele é bem pequenininho mesmo, só o resumo da ópera, mas serve de exemplo para que vocês também possam olhar, né, para dentro do comportamento, que às vezes não vai ser aquele que a gente espera de nós, mas que é necessário a gente fazer essa reflexão para cumprir com esse dever. Que Deus abençoe vocês. Eu vou chamar os médiuns aqui na frente para o passe. Então, nesses instantes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso divino Mestre. Senhor, te agradecemos por mais essa noite, por mais essas luzes e esses conhecimentos que chegam até nós, por este livro tão abençoado que é o Evangelho. Obrigada, Senhor, pelos teus exemplos. Obrigada pelos bons espíritos que aqui estão conosco, nos ajudando, nos iluminando. Que o Senhor proteja a todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que trabalham e aqueles que necessitam, porque todos nós, de uma certa forma, somos carentes do seu amor, somos carentes da sua ajuda e da sua luz. Que o Senhor possa nos acompanhar no dia a dia, e que os nossos mentores possam nos amparar e nos guiar durante todo o nosso dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja.